Pessoal, boa noite. Com muito prazer que a gente dá início a uma série de lives aí, tratando da questão do trabalhador, as questões de interesse da sociedade. Então, hoje, com alguns convidados, teremos a presença de Robson Marques, lá do Sindicato dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, o famoso Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora. Professor Luiz Eduardo de Oliveira e a professora Karine Fernandes de Carvalho. O tema da live de hoje é a transformação no mercado de trabalho e a pandemia. Eu sou Claudinei Lima, sociólogo, estamos aí com vocês. Então, para dar início, vou... Alô, Robson? Pode começar, professor. Já posso começar? É porque eu perdi o áudio do... Pode começar. Tá, beleza. Bom, boa noite. Primeiramente, queria agradecer ao Claudinei, né, e ao Robson Marques pelo convite. Saudar também a minha amiga Karine Fernandes, professora lá, comigo lá no IF Sudeste, né? Ela é da Sociologia, eu sou do Núcleo de História. E dar boa noite a todos e todas que estão assistindo, né? Eu pedi o Robson e o Claudinei para carregar, durante a minha fala, um arquivo com as informações assim, que eu preparei para a gente poder passar hoje aqui nessa discussão, né? E esse tema de transformações no mundo do trabalho, nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, né, é um momento grave, né, não só para a sociedade brasileira, né, mas para o mundo inteiro, mas particularmente para a sociedade brasileira, que ainda vive uma crise política, né, uma acentuada crise econômica. Eu pensei em fazer uma intervenção que retome, na verdade, as lutas operárias, as lutas de trabalhadores há um século atrás, né? Isso por quê? Né? Porque eu tenho um entendimento que hoje a gente precisa fazer uma reflexão que os nossos ancestrais lá, né, as classes trabalhadoras da nossa cidade e do nosso país fizeram há 100 anos atrás. Tal grau de precarização, tal grau de desvalorização do trabalhador, né, do ato de trabalhar, tal grau de desvalorização da figura do trabalhador, né, que já vem aqui no Brasil pelo menos há uma década, mas se acentua agora desde o golpe de 2016. Né? Nós tivemos de 2016 para cá uma reforma, né, entre aspas, né, na verdade, uma destruição, né, de fundamentos importantes da legislação trabalhista, e mais recentemente ataques
né, inaceitáveis, mas que passaram de forma absurda, né, no sistema previdenciário, tá? Mas tudo isso revelando ainda mais uma sórdida formação de uma concepção muito pesada em relação aos trabalhadores, né? Então, a gente vê hoje que as redes sociais, principalmente, né, são usadas para espalhar mentiras de todos os tipos, principalmente a que é mais visível, a política, né? Mas o que, na verdade, chama a atenção de quem, né, estuda o tema da classe trabalhadora ao longo do tempo, né, que é o estudo que eu me dedico, de história social do trabalho, é o discurso de desvalorização do trabalhador, do ato de trabalhar, dos direitos trabalhistas, né, como se fossem privilégios, né, como se fossem esses direitos o que estagna a nossa economia, o que impede o país de crescer. Então, eu vou fazer uma fala aqui, evidentemente respeitando o tempo, peço o Claudinei aí para me avisar aí, à medida que eu tiver com 5 minutos finais para encerrar o pensamento, mas é uma fala que busca alguns elementos históricos importantes para que a gente possa entender exatamente o título aí, né? Os caminhos das lutas por direitos no Brasil, num momento que, para mim, é muito importante, que é esse período 1912 e 1920, né? Em particular, mas é um recorte, por um lado, um tanto arbitrário, mas é um recorte também que tem fundamento, né? É lógico, né? Fundamentalmente, nesse período, a classe trabalhadora não apenas já tinha no Brasil um programa de lutas, de reivindicações importantes, mas também já havia conquistado os grandes centros, nas grandes cidades, parte da opinião pública para as suas reivindicações, tá? Então, justamente o primeiro texto que está aí, que é da professora Ângela de Castro Gomes, que é uma pesquisadora extremamente importante para o entendimento da história da classe trabalhadora brasileira, do século XX, ela nos diz no livro Cidadania e Direitos do Trabalho o seguinte: uma das principais características do início de uma luta por direitos no Brasil foi a necessidade de enfrentar a dura herança de um passado escravista que marcou profundamente toda a sociedade, nas formas de tratar e de pensar seus trabalhadores. Na virada do século XIX para o XX, produzir uma identidade positiva para o trabalhador e dar valor ao ato ao ato de trabalhar exigiram um esforço muito grande. Nesse processo foi preciso descobrir valores, inventar palavras, símbolos e formas de organizações capazes de criar no país uma nova tradição de respeito ao trabalhador, que agora era um cidadão e não um escravo. Então, isso é muito importante. A Ângela de Castro Gomes, ela produz essa reflexão num livro que analisa a trajetória do direito do trabalho no Brasil, mas ela remete a um período em que, no pós-1888, né, na virada do século XIX para XX, o país abole a escravidão, mas de forma alguma reconhece nos trabalhadores, não apenas aqueles que saíram do cativeiro, mas também aqueles milhares que chegam também da Europa, né, em condição de muita pobreza, sobretudo italianos. Não se pensa esses trabalhadores como pessoas, como sujeitos de direito, né? Basicamente são pessoas que são, de alguma forma, consideradas pelas elites potencialmente perigosos. Há um termo no início do século XX para a classe trabalhadora que é o termo classes perigosas, né? Quer dizer, ser trabalhador é ser alguém potencialmente dado à violência, à vagabundagem, ao ócio, né? Então, as elites se preocuparam em formar uma ética do trabalho altamente repressiva, altamente muito autoritária, né? E impor o trabalho como a única condição das pessoas viverem na sociedade. Porém, né, as formas de tratar esse trabalhador e de pensar efetivamente dentro dos espaços de trabalho,
no Espaço Fabril, por exemplo, não se diferenciavam das formas que se via que eram generalizadas no século XIX, né, do trabalhador escravizado, né? Então a gente vai ver alguns exemplos, né? Eu mostro aqui separei aqui 3 relatos de acidentes de trabalho ocorridos em fábricas aqui de Juiz de Fora na primeira década do século XX, né? São 3 relatos entre 1907 e 1909, mas eu colecionei dezenas de relatos na pesquisa que deu, inclusive, origem ao livro que vocês viram a capa no primeiro slide aí, que é Os Trabalhadores e a Cidade, né? E depois eu vou fazer uma propaganda aí para quem quiser adquirir o livro, mas esses relatos são muito graves. Vou pegar aqui o exemplo da Albina Bartolosso. Veja bem, ela é uma operária da tecelagem Mascarenhas. Ela é uma moça de nacionalidade italiana, como eram também mais de 70% das operárias fabris em Juiz de Fora no início do século XX, e ela foi vítima de um acidente de trabalho, mas na época era chamada apenas de um desastre, né? Não se atribuindo aí, presta atenção, nenhuma responsabilidade ao nobre dono da tecelagem Mascarenhas, que é o Bernardo Mascarenhas. Então, quando a Albina Bartolosso trabalhava, partiu-se uma mola do tear, saltando-lhe o olho direito, que vazou. A pobre moça recebeu os primeiros curativos, recolhendo-se em seguida à sua residência. Uma nota lacônica, sem qualquer humanidade, né? Sem qualquer tipo de referência a direitos, né? Ela foi atendida provavelmente numa farmácia, ficou cega, né? Provavelmente, e não, se fosse uma jovem de 18, 19 anos, ela ficou incapacitada para o trabalho, né, porque ela não vai ter não existia uma previdência social, né? O industrial, o nobre Bernardo Mascarenhas, sequer foi responsabilizado, só vai haver algum tipo de inquérito policial a partir de 1924, fora isso, o que tem são essas notas de jornal, e no muito que há um apelo à caridade pública, né, para ter algum benemérito de dar lá algum recurso para a família, mas logo depois isso passa. Então os casos vão se multiplicando. Um outro exemplo é o do jovem José de Almeida, de 17 anos, que estava no sábado, às 3 horas da tarde, prestem atenção no detalhe, eu grifei para, inclusive, mostrar isso, às 3 horas da tarde, num sábado, ele tinha começado a trabalhar provavelmente às 5 horas da manhã, ia estender esse trabalho até às 8 horas da noite. Então, quando esse rapaz já estava lá no final da jornada, cansado, né, com a atenção já diminuída, e geralmente o horário, né, da tarde, do meio para frente da tarde, eram os horários em que os acidentes ocorriam, porque os trabalhadores já estavam cansados de uma jornada que iniciou-se às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então, na fábrica Sureiros e Cia, ele foi apanhado pela engrenagem que lhe esmagou completamente a mão direita. Foi necessária a amputação. Na fábrica Santa Maria, um outro trabalhador de nome Manuel, né, quando se ocupava em serrar a lenha, ficou sem 3 dedos da mão direita. Então, são acidentes que ocorrem e vitimam trabalhadores jovens, né, mutilam, né, e causam grande sofrimento. Nós temos aí o Pedro Tirapani, que é outro jovem, provavelmente de origem italiana, que também foi vítima de um acidente de trabalho e que também ficou com 3 dedos esmagados. Então, o que eu estou querendo caracterizar aí é algo que é muito, muito recorrente nesse momento aí de início da trajetória da classe trabalhadora numa cidade como Juiz de Fora, né? São trabalhadores extremamente vilipendiados na sua condição de trabalhador, né? Essas imagens aí estão no álbum do município de Juiz de Fora, que é um álbum belíssimo, né, que foi produzido pela Câmara Municipal em 1915 para, inclusive, ostentar a pujança econômica da cidade, e nesse álbum, candidamente, são apresentados crianças do Espaço Fabril
como na imagem aí da direita, que são jovens trabalhando na mecânica mineira, né? Então você vê o tamanho dos meninos aí, olha, provavelmente entre 12, 13, 14 anos, né? E na imagem da esquerda nós vemos também moças, né, que trabalhavam na tecelagem Moraes Sarmento, que é onde ele é hoje o Hiperbretas, né? Era uma grande tecelagem e também mostra o emprego de jovens, né? São aquelas que muitas vezes vão ter seus olhos ou dedos machucados pela quebra da máquina, muitas vezes há caso de jovens que têm o cabelo preso pelas engrenagens, enfim, e casos também de inúmeros casos de trabalhadores que morrem também por uma série de situação. Então, essas imagens, voltando ali no texto da Angela de Castro Gomes, mostra claramente que o trabalhador era completamente desvalorizado, não havia nenhum tipo de valorização desses trabalhadores. Porém, e aí essa próxima imagem ela nos remete a isso, a gente vê que há já na opinião pública, né, por conta, inclusive, da ação de lideranças operárias, por conta do comportamento, né, sempre ordeiro e também sempre demonstrando dignidade, né, apesar de tanta inequidade no ambiente de trabalho, os trabalhadores começam a despertar simpatias em setores sociais importantes. Essa citação aí é de um escritor juiz-forano, o Gilberto de Alencar, né, que é nome de rua, né, que é uma pessoa muito conhecida, mas que poucos se lembram, que ele é muito conhecido pela sua obra literária, mas é pouco lembrado pela sua maior, eu acho, na minha opinião, seu maior mérito, que é ser um defensor dos operários, né? Em 1912, às vésperas do proletariado de Juiz de Fora fazer sua primeira grande greve, ele escreveu um longo artigo no jornal Farol, né, onde ele defende esses trabalhadores. A greve de 1912 ela está sendo discutida em Juiz de Fora, vamos dizer assim, né, as questões que vão levar essa greve, ela está sendo discutida em Juiz de Fora desde o final do século XIX, mas desde 1909, mais especificamente, essa greve vem sendo ventilada. E o Gilberto Alencar tomou a defesa dos operários. Chega num momento crucial aí, em junho de 1912, ele escreve um longo artigo. Os operários já tinham mandado um manifesto para os industriais, estavam esperando uma negociação, mas a resposta sempre era não, né? E aí o Gilberto de Alencar diz claramente, vivendo do salário miserável, do salário irrisório, como poderão os operários dessa cidade organizar uma greve se não possuem ainda uma caixa mútua que os sustentem durante a mesma? E se, por outro lado, os patrões acastelados dentro de suas fortunas têm meios de esperar sossegadamente que os estômagos vazios obriguem os grevistas a voltar ao trabalho, muitas vezes aceitando novas e odiosas imposições. Entretanto, os operários permanecem todos em atitude ordeira e pacífica, tudo querendo obter mansamente, sem agitação, sem atentado, sem reuniões subversivas, sem hostilidades de espécie alguma. Mais razão para que sejam o quanto antes atendidos. Seu direito é insofismável e ele não tem em nosso país uma garantia na lei. Mas não segue daí que esse direito deva ser postergado ou espinhado. Então, o Gilberto de Alencar está chamando aí os empresários, os industriais, inclusive o Bernardo Mascarenhas, que está aí no topo desse monumento, que é um monumento belíssimo que tem ali na Praça Antônio Carlos. Nós temos no topo aí o empresário, o grande empreendedor aí, Bernardo Mascarenhas, né? Sem querer, é lógico, tirar o mérito, mas não entrando, né, na verdade, nesse mérito, porque há méritos, mas também há uma série de questões a serem tratadas, que nós estamos tratando, mas na base desse monumento, e eu acho esse monumento belíssimo, tem dois operários, um homem e uma mulher, de corpo inteiro, né, que são exatamente os responsáveis por esse grande desenvolvimento que os negócios do Bernardo Mascarenhas tiveram em pouco tempo em Juiz de Fora, né? Então, o que o
Gilberto de Alencar está dizendo é que esses industriais de fora, tão ricos, tão poderosos, são, na verdade, pessoas mesquinhas, né? Que alegavam naquela época que a lei que, na verdade, era a Constituição de 1891, porque não existia nenhuma outra legislação trabalhista, né? Estabelecia o livre contrato, né? Quer dizer, se o operário não está satisfeito com o salário, ele que procure outro lugar, né? Então, os empresários, eles advogavam e diziam sempre que estavam defendendo a liberdade de trabalho. O que é a liberdade de trabalho? É o fato de que eu sou empregador e eu pago quanto que eu achar que o mercado me permite pagar. E o trabalhador fique livre para procurar emprego aonde quiser, né? E por isso que também não pode haver greve, porque a greve ela impede a liberdade do trabalho. Então é um discurso ultraliberal, né? Ultraliberal, mas na verdade ele se acopla de forma completa, se acopla de forma completa àquela antiga visão escravocrata, né? Quer dizer assim, a vontade senhorial, né, de fazer o que quiser com seus empregados, né? Então, o que o Gilberto de Alencar está denunciando é isso. E ele completa o texto com o seguinte: o Claudinei já avançou o texto, mas pode deixar aí onde que está. Eu só vou completar aqui o texto do Gilberto de Alencar e volto aí à greve de 1912. Né? Então, o Gilberto de Alencar diz para os trabalhadores: não desanime, a classe operária deve empenhar-se pacificamente pela obtenção de um salário melhor e da redução das horas de trabalho, tendo por si como tem as simpatias gerais, é possível que seus direitos sejam respeitados e feitas as concessões por que se bate, né? Esse final esperançoso, ele na verdade ele não vai ocorrer tão cedo, né? Em Juiz de Fora vai levar pelo menos 8 anos para ter uma diminuição da jornada de trabalho. Mas na legislação brasileira, efetivamente, leis regulando as relações de trabalho só a partir da década de 30 e 40, como a gente sabe bem, né? E aí há todo um debate, né? Se essas leis foram dadas, se os trabalhadores aceitaram a lei, em troca deram a sua liberdade política para o Getúlio se colocar como ditador, etc. Mas essa é uma outra discussão, né? O fato é o seguinte, que as reivindicações, né, as plataformas políticas do operariado vão se construindo, mas é mais importante mais importante do que isso, vai se construindo todo um discurso dos operários, dos trabalhadores, primeiro, valorizando o ato de trabalhar, né, porque até o início do século XX, até o final do século XIX, da virada para o século XX, a visão que se tem do trabalho é uma coisa negativa, né, porque o trabalho, ele, primeiro, ao longo do período escravocrata, era algo que se tirava das pessoas através da escravidão, através da pancada, da negação da própria humanidade das pessoas, e depois, no período republicano, o trabalho é uma obrigação. Quem não trabalha é vagabundo, vai para a cadeia. Mas os trabalhadores, eles têm, como a Ângela de Castro mostrou bem, que se mobilizar muito, ganhar a opinião pública, mostrar que não. Né? Essa fábrica aí do Bernardo Mascarenhas, o esplendor da cidade de Juiz de Fora, que era o principal centro comercial e industrial de Minas nesse início do século XX, é produto do trabalho dessa classe trabalhadora, e não o contrário, e não o brilhantismo e a riqueza do Bernardo Mascarenhas é a que mantém a classe operária viva. Então, esse discurso, né, como a gente vê no caso aí do Gilberto de Alencar, já chega a um setor importante, né, um setor médio da sociedade que entende que é necessário se rever isso. E, ao longo da Primeira República, uma série de intelectuais, né, vão, de alguma maneira, se aproximando do movimento operário, né, e sendo também, né, nesse sentido, convencidos pela legitimidade, pela força moral,
pela força ética dos verdadeiros defensores de um trabalho livre e emancipador, que são os operários, de que é necessário mudar a legislação brasileira. É necessário que se garanta aos trabalhadores, né, condições legítimas para exercer seu trabalho. Mas isso é um processo de luta muito grande. Então, o que eu estou tratando aqui, na verdade, não é apenas de questões materiais, né, de conquistas materiais, mas também são conquistas simbólicas, né, que a classe trabalhadora vai forjando numa luta diária. E aí, a greve de 1912 em Juiz de Fora é um exemplo muito forte disso, né? Entre 16 e 30 de agosto de 1912, os trabalhadores de Juiz de Fora fizeram a primeira grande greve da sua história, né? Uma greve que tinha basicamente três reivindicações que estão aí, né? Redução da jornada de trabalho de 10 para as 8 horas, um código de trabalho que impedisse que os menores de 14 anos trabalhassem além das 17 horas, porque até então, e também até 1920, na verdade, né, na prática, esses jovens vão trabalhar juntamente, muitas vezes, com seus pais e mães, das 5 horas da manhã às 22 horas, né, invariavelmente, de segunda a sábado, e muitas vezes em domingos alternados, né? Não existia escola para esses operários juvenis, né, infanto-juvenis, né? Eles tinham, era a fábrica, só quem podia ir na escola eram os filhos, pouquíssimas pessoas, filhos das elites, e aqueles filhos de trabalhadores que tivessem uniforme, tivessem roupa, calçados, né? Mas a grande maioria ia para a fábrica mesmo. Essa greve é emblemática, ela para os 5 mil operários de fora, há um caso de violência, um trabalhador, Juvenal Guimarães, é assassinado pela cavalaria ali em pleno calçadão com a Batista, né? Mas a opinião pública de Juiz de Fora, aí nós temos a capa de O Farol, o redator do Farol era justamente o Gilberto de Alencar, dá uma cobertura muito favorável aos trabalhadores, né? Então, com sacrifício, né, com muito sofrimento, esses trabalhadores vão construindo um discurso muito digno. Tá? Quanto tempo eu tenho que eu perdi aqui o tempo? Alguém me informa, por favor, para eu fazer as opções aqui. Senão eu não quero passar muito tempo para não atrapalhar. Pode me informar, Claudinei? Bom. Professor, passou. Hein? Passou. Passou, então tá bom. Bom, então eu vou encerrar. Eu tinha outras coisas para falar. Eu queria pedir desculpa, eu não vou avançar não, porque a professora Karine está falando, vai falar em seguida, eu também quero ouvir a fala dela, e eu queria pedir desculpa porque a gente está aí, eu já estou 80 dias na quarentena aqui, e fico doido para dar aula e para falar, né, apesar de ser a gente gostar da sala de aula, né? Mas eu queria só encerrar essa reflexão para passar para a Karine. Por que eu fiz essa opção? Porque o que a gente vê hoje, na minha percepção, de uma maneira de ver, é de que nós, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista discursivo, nós estamos voltando a esse período da ortodoxia liberal da Primeira República, né? Aquele período em que os trabalhadores eram vistos só apenas como matéria-prima do processo produtivo, não eram encarados como sujeito de direito, né? Hoje, paradoxalmente, com toda a tecnologia, com trabalho mediado por computador, agora mesmo na pandemia, né, as grandes corporações já se organizam para impor o trabalho remoto como algo agora regular, né? Então, certamente, quando nós saímos dessa pandemia, as formas de trabalho remoto vão se impor de forma ainda mais vigorosa, porque eles veem aí um ganho de produtividade, né, gigantesco. Né? Imagino que não seja apenas eu que estou com a sensação de estar trabalhando muito mais do que no período normal. Eu já vi isso de relato de vários colegas da educação, né? Então a gente sabe muito bem que esse é um processo que está aí, mas a gente vai discutir questões mais objetivas, mais concretas, mais formuladas, que a Karine vai trazer em relação ao trabalho nesse momento. Tá?
deixar para a fala final inicial é isso, quer dizer, nós precisamos retomar esse ensinamento que a classe operária nos deixou, entre outros tantos, que é esse de defender o valor do trabalho, né? Porque nós estamos vendo aí hoje que há um discurso sistemático de desvalorização do trabalhador, do ato de trabalhar, né? Muito difundido, né? A própria ideia de um trabalhador que vai à justiça buscar os seus direitos. Esse trabalhador é estigmatizado ao extremo, né? E agora, inclusive, criaram-se meios para inviabilizar juridicamente até a entrada na justiça, paradoxalmente, né? Então, eu acho que nós estamos nessa contradição, né? Quer dizer, 100 anos depois das primeiras grandes greves dos trabalhadores no Brasil, né, e eu posso falar depois da greve de 1917, 1918, 1920, né, 1924, enfim, 100 anos depois desse grande movimento operário que fundou né, nós voltamos numa situação de precarização crescente do trabalho e de tratamento efetivo do trabalhador como matéria-prima apenas do processo produtivo. Né? Então, nós precisamos nos religar ao passado, aprender com esses trabalhadores e recuperar esse discurso de valorização do trabalhador, de valorização do ato de trabalhar e demandar direitos, né? Recuperar os direitos que estão sendo roubados, né? Num processo que, na prática, transforma milhões de trabalhadores brasileiros em trabalhadores vivendo em sistema análogo à escravidão, como a gente vai ver aí na fala da Karine. Eu agradeço e me desculpo pela fala alongada. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pelas considerações aí ao professor Luiz Eduardo de Oliveira, e agora passo a palavra para a professora Karine Fernandes de Carvalho, que é cientista social, mestre em Sociologia, professora efetiva de Sociologia no IF-Sudeste, né, campus Juiz de Fora. Suas pesquisas aí, tanto na graduação e no mestrado, tiveram como objeto as questões voltadas ao trabalho. É mestre em Sociologia com o título Trabalho como Mecanismo de Inclusão e Exclusão da Ordem Social de Direitos. Então, com vocês, tá, a professora Karine. Olá, pessoal, boa noite. Né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, ao Claudinei, ao Robson, né, que estão possibilitando esse momento de conversa, né, para a gente pensar, para nós pensarmos, né, sobre a configuração do mundo do trabalho no contexto, né, de pandemia e também nesse contexto de transformação do mundo do trabalho. Né? Então, como, né, pegando, né, a carona na fala do Luiz, né? Então, o que o Luiz nos mostrou foi a transformação do mundo do trabalho a partir das lutas, né, empreendidas pelos trabalhadores. Né? E uma dessas, na frente de luta dos trabalhadores, sempre esteve, né, sempre esteve presente os direitos, a luta, o anseio por direitos. Então, desde a consolidação, né, do mundo do trabalho no capitalismo, né, as lutas que vêm sendo empreendidas são lutas por direitos. Ora, direitos sociais, ora, direitos políticos, né, ora, direitos civis. Né? Então, todo o processo de constituição
da classe trabalhadora, ele é feito a partir, né, da luta por direitos. E o Luiz mostrou muito bem como os trabalhadores de Juiz de Fora, da nascente indústria juiz-forana, da indústria têxtil, né, principalmente, empreenderam a luta por direitos. Né? Então, a classe trabalhadora que, né, como o Luiz colocou, né, para nós, nos mostrou muito bem, né, que a classe trabalhadora industrial, né, uma classe trabalhadora que ganha, né, o seu sustento através do trabalho, mas o trabalho industrial, né, que nós precisamos fazer essa caracterização nesse primeiro momento, né, a partir, né, da sua consolidação, a partir da sua constituição, né, lá no labor cotidiano da indústria, luta por melhores condições de trabalho, né? O direito a trabalhar e, ao mesmo tempo, ter o seu físico preservado. Então, né, a grande questão que se coloca, né, nesse primeiro momento é a sobrevivência do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Né, que nós sabemos que no início da industrialização eram ambientes caracterizados pela insalubridade. Né? Os ambientes fabris do início da industrialização, em qualquer lugar do mundo, eram ambientes insalubres, ambientes que matavam os trabalhadores pouco a pouco, né, por intoxicação, por doenças contagiosas, pela aglomeração que existia no ambiente fabril, um ambiente sem condição nenhuma, né, de trabalho, de se manter a integridade física dos trabalhadores. Né? Então, o Luiz mostrou aí, nos mostrou casos, né, de trabalhadores que foram incapacitados por acidentes de trabalho. Né? Então, né, durante todo o processo de consolidação da indústria, nós vemos né, a luta por melhores condições de trabalho e de vida como mote né, dos movimentos dos trabalhadores, né, os sindicatos, as associações dos trabalhadores, sempre lutando para que os trabalhadores pudessem ter condições de trabalho saudáveis, né? Então, que era o mínimo para a sobrevivência. Né? E agora, nesse novo mundo do trabalho, né? Como que nós pensamos, né, a luta da classe trabalhadora? Como que nós pensamos as condições de vida e de reprodução material dos trabalhadores? Né? Então, nós vamos... aqui a gente vai... Né, eu vou ter a companhia ilustre, né, aqui na minha fala, do professor Ricardo Antunes, né, com quem eu aprendo através, né, dos livros, dos textos maravilhosos que eu sempre né, eu acesso para poder
poder entender um pouquinho esse novo mundo do trabalho. Então, o Ricardo Antunes, ele nos fala o seguinte: agora nós temos o mundo do trabalho, não mais, né, a produção de valor, mas o mais valor, o lucro, somente pelo trabalho industrial, mas nós temos uma característica, né, do mundo contemporâneo, que é o trabalho mediado por inteligência artificial, informática, e mais ainda, e o que é isso para a classe trabalhadora? Isso traz para a classe trabalhadora um novo formato, né? Não mais o formato lá de inícios do século XX, né? Fins do século XIX, né? Mas o mundo do trabalho contemporâneo, ele nos traz uma morfologia diferente da classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que já nasce, né, no signo da precarização. Só que a precarização de hoje, para nós, né, significa um retrocesso, né? Significa a perda dos direitos que a classe trabalhadora lá, né, no seu início, lutava, e num determinado momento conseguiu, né, os direitos, conseguiu, né, condições mais saudáveis de trabalho, coisas que hoje essa classe trabalhadora, com essa forma diferente, com essa morfologia diferente, está perdendo, né? Então, a precariedade hoje não é mais não somente lá nos acidentes de trabalho que destroçam, né, que os trabalhadores têm as mãos decepadas. Então, quando algum problema. Quando a gente a precarização hoje, né, tem aí está de mãos dadas, né, com os aplicativos, né? O que é o trabalho por aplicativo? Né? Quais são os direitos que os trabalhadores que têm aí sua jornada mediada por aplicativos têm? Nenhum. Né? E isso não está. O que a gente chama aí na sociologia do trabalho sobre uberização não é só os motoristas por aplicativo.
nós temos advogados, médicos, né? Professores, decoradores, engenheiros, que trabalham com a mediação de uma plataforma, né? Como maneira de sobrevivência, né? Trabalhadora que o professor Ricardo Antunes, né, chama de precariado, né, muitas vezes não se enxerga enquanto tal, porque está aí inebriada pelo discurso do empreendedorismo, o mito não total. E isso, no início desse processo, né, nós tivemos isso com os bancários. Demorou aos bancários chegar à percepção, né, de que o processo de informatização estava aí para precarizar o trabalho, né, nos bancos. Né? E agora a gente tem, né, parece que os bancários já chegaram a esse nível, né, nesse nível que abarca todos os setores da classe trabalhadora, né? Então, mesmo os setores mais tradicionais da classe trabalhadora, né, que passou pelo estado de bem-estar social, pelo welfare state, está lutando para não ter, né, não ter o mesmo fim que esses trabalhadores, o precariado, né, essa classe trabalhadora pautada pela precarização, jovens, né, são, em sua maioria, jovens, né, que estão iniciando a sua vida, a vida laboral, né, mas que precisa ter, né, o trabalho que precisa ser feito com esses trabalhadores, né, é um trabalho de pertencimento à classe trabalhadora. Né? E quando a gente fala da situação da classe trabalhadora e o contexto pandêmico, né, o contexto de pandemia, nós vemos que é esse precariado que mais tem sofrido com a pandemia. Né? Quem está lá na fila, né, da Caixa Econômica Federal para sacar, para ter acesso aos R$600? Né? Qual setor da classe trabalhadora que mais está sofrendo? São esses trabalhadores. Né? São esses jovens que acabaram de estar no mercado, de se inserir no mercado de trabalho, são os informais, são os trabalhadores autônomos, né, que a gente hoje são empreendedores, o mercado fala para eles que eles são empreendedores, né, que eles não são trabalhadores, mas sim empreendedores, né, e é esses trabalhadores que sofrem com esse conflito. E cada dia mais caem, né, na precarização. E tudo que vem junto com a precarização. Né? Então, muito rapidamente, acho que esse é a minha
a minha contribuição aqui para a conversa. Mais uma vez agradeço, né, a oportunidade, agradeço mais uma vez aí ao Luiz, companheiro, né, de luta, companheiro de pensamento, companheiro de profissão, né, que mais vezes nós possamos aí conversar sobre essas questões tão importantes que são as questões, né, do mundo do trabalho. Muito obrigada, Robson, muito obrigada, Claudinei, pela de alguma forma. Bom, eu que agradeço a possibilidade de ouvir, né, tanto o professor Luiz e agora a professora Karine, e eu chamo então para a conversa o nosso amigo Robson Marques, que é assistente social, mestrando aí, né, lá na Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Robson também é secretário-geral do Sintraf, Juiz de Fora, licenciado, tá? Membro do movimento Fé e Política. E é isso. Quanto mestrando em serviço social, Robson pesquisa o tema trabalhador e sindicalismo, análise da categoria bancária inserida em bancos públicos de Juiz de Fora. Então, com vocês, passa a palavra ao nosso companheiro Robson Marques. Robson. Alô, boa noite. Eu agradeço de antemão a professora Karine, né, pela explanação, ao professor Luiz Eduardo também, que muito nos abrilhantou, né, com esses debates, que é importantíssimo para a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, os trabalhadores, precisam, de fato, conhecer a sua história, uma história de luta, né? Precisa conhecer o que está sendo vivenciado hoje no dia a dia, que justamente com esta fragmentação e feminização da classe trabalhadora, infelizmente é muito comum um trabalhador não se importar tanto com a questão que está abatendo a outra. Então, é importantíssimo para nós essa fala de ambos os professores que nos abrilhantaram nessa noite. Conforme o Claudinei comentou, eu venho hoje aqui também fazer essa discussão da classe trabalhadora, traçando um pouco aí o perfil da classe trabalhadora bancária, mas da classe trabalhadora como um todo. Quero, inclusive, agradecer a oportunidade, né, que eles nos deram com essa palestra, agradecer também as pessoas que estão conosco acompanhando ao vivo essa live, é a primeira de muitas outras lives que estaremos realizando, e, em especial, quero falar também para a doutora Cláudia, que está nos acompanhando, José Luiz Guedes, foi deputado federal, né, a vereadora, ex-vereadora Nair Guedes, professora também da Universidade Federal, que está conosco debatendo essa questão. Então, a reestruturação produtiva que foi implementada desde a década de 80, que foi intensificada no Brasil a partir da década de 90, ela trouxe para nós vários elementos. Um dos elementos, que inclusive agora norteia a maioria dos trabalhadores, é a inserção da tecnologia. Então, a tecnologia, de uma forma geral, desde aquele momento, ela vem buscando substituir o trabalho vivo pelo trabalho morto. Ou seja, a tecnologia ela está sendo substituta, né, da mão de obra da classe trabalhadora. E aí a classe trabalhadora ela precisa encontrar meios para sobreviver. E aí temos os motoristas de aplicativo, né, de uma forma geral, temos uma grande parcela da população em idade economicamente ativa
né, que está na informalidade, são aqueles empreendedores, alguns com registros através do MEI e outros sem nenhum tipo de registro, a total precarização do trabalho. No entanto, é importante compreender como que esses trabalhadores eles estão se comportando. Temos aqui um caso, eu li recentemente, uma reportagem que eu achei espetacular no sentido de mostrar como o trabalhador brasileiro, o trabalhador mundial, ele encontra meios, de fato, para sobreviver. É uma iniciativa da CIO, do aplicativo para elas, mobilidade, né? A Yamaná, então, assim, eu achei primordial. Ela criou, dentro de um aplicativo Uber, né, um ramo para se atender especificamente às mulheres. Mulheres, que é importante enfatizar, que nesse momento aí sofrem muito. As mulheres, os negros e negras, né? Principalmente a mulher negra, no setor que eu atuo, que é o setor financeiro, poucos são os negros e negras que estão inseridos nesse setor. Os que estão inseridos estão muitas vezes em serviços terceirizados. Não que esses serviços sejam menores do que os demais, mas é uma luta nossa do sindicato, propriamente dito, minha, quanto cidadão, quanto pessoa que acredita, né, que é possível a transformação através da luta. É importante enfatizar que nós brigamos diuturnamente para que todos os direitos sejam iguais, para que homens e mulheres, sejam eles negros, sejam eles com orientações sexuais diferentes ou com credos diferentes, tenham as mesmas oportunidades. No entanto, o que a gente observa, que eu estou observando, inclusive, nessa pesquisa que vem realizando junto à categoria bancária, é que ainda o sistema financeiro, o mercado financeiro, o mercado em geral, ele ainda discrimina. Ainda está enraizado o racismo estrutural, onde homens e mulheres, pretos e pretas, são deixados de lado. Conforme eu falei com vocês, nos bancos, os colegas, os nossos irmãos pretos e pretas, estão em serviços terceirizados. Estão ali para fazer café, estão ali para fazer as faxinas, estão ali para garantir a segurança daqueles clientes, de uma forma geral, mas são poucos que ocupam o espaço de tomada de decisão. E isso se reflete em outros lugares também. E aí, com essa pesquisa, conforme eu falei com vocês, nós estamos identificando que no serviço público, que é uma pesquisa voltada especificamente para os funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, há também essa discriminação. Há também esse apartheid, né, quando se trata de oportunidades. E, nesse período de pandemia, tenho observado, e as respostas dos colegas das pesquisas, é que o adoecimento da categoria bancária ele está se acirrando, ele está se intensificando. O adoecimento por Left-Dort, que é aquele relativo aos movimentos, dores nas juntas, nos membros superiores e inferiores, e também, principalmente, as doenças psíquicas e mentais, que vem assolando uma grande parcela dos bancários, mas também da classe trabalhadora propriamente dita. Até mesmo porque, né, segundo estudos, cerca de 47% dos trabalhadores em idade economicamente ativa estão trabalhando na informalidade. Então, esse trabalhador precisa diuturnamente se preocupar com a sua sobrevivência. E aí vem a pressão para que ele possa fazer a venda, para que ele possa oferecer o seu trabalho para que outras pessoas comprem esse trabalho. Em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social, isso tem se tornado muito difícil e vem trazendo para essa classe trabalhadora grandes preocupações com a sua sobrevivência. Se nós tivéssemos um governo compromissado
com as vidas e não com lucro, e não com o mercado, esses trabalhadores teriam, teoricamente, maior tranquilidade agora. Temos exemplos de outros países que têm, teoricamente, condições financeiras, econômicas menores que a do Brasil, que vem conseguindo garantir a esses trabalhadores que precisam ficar em isolamento social, estão garantindo a eles uma sobrevivência. Não R$600. Agora, é importante enfatizar que esses R$600 foi conquistado pelas mobilizações que foram efetuadas de pressão em cima da Câmara dos Deputados. Porque o governo, no primeiro momento, queria dar R$200 para esse trabalhador. E aí nós estamos acompanhando também várias denúncias de pessoas que não tinham direito de acesso a esse auxílio emergencial e que estão tendo esse acesso em detrimento àqueles que deveriam e têm direito e não têm esse acesso. Então, a situação da classe trabalhadora, nesse presente momento, em sistema de pandemia, infelizmente, ele tende a se agravar. Quantos empregos permanecerão? Quantas pessoas estarão nas ruas procurando emprego após a pandemia? Nós não temos como dizer, mas saberemos que será um número expressivo, um número elevado. E aí se faz necessário políticas públicas para que essas pessoas tenham condições de sobrevivência. O governo deixou para os bancos 1,2 trilhões de reais, dizendo que era para implementar políticas públicas em socorro às micro e pequenas empresas. No entanto, essas micro e pequenas empresas, que nós bem sabemos que geram quantidade expressiva de trabalhadores formais, não estão tendo acesso a esse recurso. E sim as grandes empresas. Os trabalhadores, né, que atuam em aplicativo estão vendo sua renda cair. E aí, é importante enfatizar, nós, embora tenhamos críticas à tecnologia, no que tange a substituição dela em detrimento à mão de obra da classe trabalhadora, nós temos que, a grosso modo, ouvir esses trabalhadores que estão diretamente ligados à tecnologia. A professora Karine falou desse ator, né, que é o Ricardo Antunes. Ele também, eu tenho livros de cabeceira dele. Um é aqui, ó, O Privilégio da Servidão. Então, ele traz um pouco da história do trabalho nos dias atuais. Outro é A Miséria e Riqueza do Trabalho no Brasil, trabalho digital, autogestão e expropriação da vida. Então, ele traz exemplos dos trabalhadores que estão se vendo refém da tecnologia, do empreendedorismo, e que uma simples doença, que não é o caso da Covid, a Covid-19 é uma doença seríssima, é um vírus que está matando, que está obrigando a parcela da classe trabalhadora, uma boa parcela da classe trabalhadora, tem que permanecer em casa. No entanto, o governo vem com o discurso de que essa parcela precisa retornar ao trabalho. Mas se tivesse políticas públicas que dessem condições a esses trabalhadores de permanecer em casa, quem sabe a nossa situação não seria igual ao que está sendo vivenciada em outros países, né? Que inclusive hoje foi declarado que há mais de 30 dias não há novos casos da Covid-19. Então, companheiros e companheiras, eu penso que é importantíssimo debatermos temas como esse, e mais que isso, precisamos ouvir a classe trabalhadora, ouvir os professores e professoras, ouvir os estudantes. E aí, quando eu falo classe trabalhadora, é classe trabalhadora do campo e da cidade, porque somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que estamos sentindo na pele os efeitos do mercado, os efeitos da reestruturação produtiva, que vem, conforme eu falei, se sobrepondo à vida da classe trabalhadora. Então, em relatos, voltando aqui
sobre os trabalhadores da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, nós temos relato de colegas que estão ficando doentes. Uma que houve uma redução drástica no número de bancários e bancárias em ambos os bancos, embora tenha um concurso público da Caixa Econômica Federal, que é um movimento nacional pressionando para que a Caixa contrate mais pessoas que justamente passaram desse concurso, né, e que a Caixa se nega, e estão fazendo falta no atendimento, inclusive aquelas pessoas que têm acesso, que têm direito a auxílio emergencial. Então, inclusive, acho que é uma bandeira que nós precisamos também levantar, né? É o quê? A defesa das empresas públicas, o que é nosso, a defesa do trabalhador. E, para isso, podemos começar também a defender que o governo chame os concursados nos vários concursos. E aí eu falo especificamente também os concursados da Caixa Econômica Federal. Eles estão organizados. E aí, quando eu falo em organização, não vou me estender tanto, eu acho que é importante, é primordial que os trabalhadores informais, que aqueles que estão enquadrados como meio, que aqueles trabalhadores desempregados, eles se organizem. O movimento sindical precisa estar junto a esses trabalhadores, ajudando-os mesmo na organização. Porque somente na unidade é que nós poderemos mudar essa nossa situação, a situação da classe trabalhadora. E aí, é importante enfatizar que os políticos, uma grande parcela dos políticos, hoje, não tem um compromisso com a classe trabalhadora. Eles têm um compromisso com o mercado. Uma parcela exorbitante dos políticos conquistam o voto dos trabalhadores nas periferias, nos grandes centros, nos bairros da forma geral, e depois viram as costas para esses trabalhadores. E aí eu faço, inclusive, um chamado a esses trabalhadores. Nós, trabalhadores, precisamos ter consciência também do voto. Isso está sendo, inclusive, pregado lá nos Estados Unidos, nas manifestações, contra o racismo. Aqui no Brasil também acontece o genocídio triste de uma parcela da população, que é a parcela de negros e negras. Os nossos jovens negros e negras estão sendo mortos. Quais são os políticos que têm a bandeira que defendem a vida dessas pessoas? Quais são os políticos, de uma forma geral, que estão, após ser eleitos, vão fazer, de fato, uma defesa, um trabalho preservando a vida, e não são poucos. Então, é importante enfatizar a responsabilidade que nós, classe trabalhadores, devemos ter com o nosso voto. Um político, ele precisa ouvir os trabalhadores. Um político precisa estar aberto às discussões. E é isso que é uma das bandeiras que nós temos. Ouvir aquelas pessoas que mais necessitam ser ouvidas, que mais precisam das demandas emergenciais, das políticas públicas, que este governo, inclusive, acabou com várias políticas públicas. Então, uma análise muito breve que faço, não quero estender, mas agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando agora aqui. Peço que marquem outras pessoas, compartilhem com outras pessoas, e já faço um convite. Na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, estaremos realizando um outro debate sobre cultura. A cultura que muito está sendo deixada de lado por este atual governo, mas que está nos ajudando a classe trabalhadora neste momento. Quando ela está em casa, em isolamento social, a todo instante ela procura um livro, ela procura ver um filme, ela procura ver uma live de música, mas que é uma parcela da sociedade, que são os músicos, os artistas em geral, que estão sendo deixados de lado.
Então, nós vamos debater esse problema, discutir com esses trabalhadores, que é importante para nós, enquanto construção de cidadão, enquanto construção de sindicalista que sou, embora esteja licenciado. Né? Então, vamos fazer esse debate na próxima terça-feira, às 19 horas. E faço um apelo para que divulguem, compartilhem. E agradeço mais uma vez o carinho, a atenção da professora Karine, do professor Luiz, né, dos companheiros e companheiras que estão ajudando a organizar essa live, o Claudinei, a Sandra, a Helena, o Giovanni, o Edney, o Geraldelli, né, que estão nos ajudando na construção de um mandato coletivo e participativo com o lema "A periferia no poder". No mais, obrigado, uma boa noite. Passar a palavra para o Claudinei. Robson Marques, muito obrigado. Bem, só adicionar aqui a professora Karine. Bom, como nós estamos também aprendendo, né, com a tecnologia, e a nossa ideia agora é que voltemos a palavra para, brevemente, algumas considerações diante do que foi falado. Né? A gente não tem aqui a interação direta com o público, devido ao perfil, né, a forma de se exibir, mas na rede está acontecendo. Os comentários, agradecemos. Inclusive, chegou aqui, né, através do companheiro Geraldelli, a nossa querida Yamana Cel, do aplicativo Elas por Elas, que gostaria de participar. E já fica aqui também, então, para a gente, uma próxima live, a gente já combinar com ela. Né? Hoje não é possível, tá bom? Que trabalha essa questão aí do aplicativo mesmo, de viagens. Então, eu volto a palavra para o professor Luiz Eduardo para breves considerações finais, né? E depois, em seguida, a professora Karine, e, por fim, ao Robson. Ok? Ok, tá me ouvindo? Sim, sim. Bom, primeiro, novamente agradecer a todos, né, e todas que assistiram e que estão acompanhando, né? Agradecer ao Claudinei, agradecer ao Robson pelo convite, né, e pelo aprendizado também, né, porque a gente também, nesse contexto de pandemia, a gente também está tendo que aprender muito com essas reuniões online, né, e também de usar a tecnologia para levar em consideração que o processo de luta de classe ele não parou, né? Quer dizer, ele está, de alguma maneira, mediado por tecnologia, de alguma maneira ele está ele está sendo escondido pelos discursos aí, mesmo de setores da esquerda, né? Que ok? Estão me ouvindo? Estamos. Mas o verdadeiro processo mesmo que existe e o que move a história, né, é o processo da luta da classe trabalhadora, né, e essa luta ela se faz de várias maneiras, né, então não é que seja puramente o motor da história, mas ele é um dos eixos fundamentais, né, qualquer outra forma de transformar a sociedade que não passe pela compreensão a cada momento do que é a classe trabalhadora, né? Então eu queria só, para finalizar, dizer isso. Eu, como historiador, eu sempre vou lá no passado, eu e a Karina, a gente está discutindo a montagem de um projeto aí que vai ter esses dois pés aí, o pé no presente e o pé 100 anos atrás, né? Porque esse período aí dos anos 10, 20, sequência do que a gente tem de luta nos anos 40, nos anos 50,
na retomada do movimento operário e sindical brasileiro no final da década de 70, as lutas, né, por cidadania e por transformação da legislação brasileira dos anos 80, né, a luta contra o neoliberalismo nos anos 90, né, enfim, elas sempre foram produto de uma luta intensa da classe trabalhadora, e as novas lutas por direito que estão aí hoje, né, que expressam esse processo de luta de classe, né, no sentido não de destruir os fundamentos da sociedade, mas tornar a sociedade mais justa para todos, e não apenas para aquele 1%, né? Tá? Então, eu vejo com muita alegria a possibilidade de ter uma pessoa como o Robson Marques na Câmara Municipal, né? Acho que a gente tem que pensar, e aí eu vou dar um pitaco aqui, eu não sou de partido nenhum, né? Já militei em um partido político, mas me desiludi, né? Mas respeito os colegas que participam da luta partidária, respeito muito, mas é realmente necessário entender o momento que nós estamos vivendo, né? É um momento de frente ampla, de ampliação o máximo possível das candidaturas, inclusive majoritárias, né? Eu espero que isso se reflita nas coligações municipais também. Estou dando uma opinião aqui muito sem participar do dia a dia da política, né? Só de quem está acompanhando, né? É lógico que ninguém tem que abandonar programas, não, mas eu acho que o que está em jogo é muito mais sério, não é? A continuidade do processo democrático, ainda que dentro da sua limitação enorme, que a gente sabe bem, né, nós não temos aqui ilusão nenhuma de que tipo de democracia que nós estamos falando. É uma democracia que é bastante limitada, mas quem nega e ataca a democracia no nosso país, nesse momento, são pessoas que têm uma perspectiva fascista mesmo, né? Pessoas que estão sabotando o isolamento social, né? Como o Robson Marques colocou bem, né? Que impediram que os trabalhadores tivessem acesso a um auxílio emergencial de forma imediata e digna, né? Continua sabotando, obrigando milhões de trabalhadores para irem para a porta da Caixa Econômica ou da Receita Federal, né? Forçando os trabalhadores o tempo todo a voltarem ao trabalho, a se contaminarem, né? E a previsão é que nós vamos ter, como resultado disso, dificuldades enormes de retomar algum nível de desenvolvimento de atividade econômica nos próximos meses, né? Vamos ter uma classe trabalhadora adoecida, ainda mais adoecida, né? E uma precarização de trabalho ainda maior, né? Porque passado, assim que houver condições políticas de votar um aprofundamento na tal reforma trabalhista, isso vai ser feito, né? Então é importante que a gente se mobilize, né? E que condicione qualquer transformação, resistência democrática também, condicione não, né? Que coloque para os outros setores, que defender a democracia hoje é também defender os direitos dos trabalhadores, né? Dos antigos, das antigas relações de trabalho, que são importantes ainda, e das novas relações de trabalho, né? Como os trabalhadores, por exemplo, de entregas tipo iFood, que em São Paulo estão se mobilizando, estão formando frente antifascistas, estão lutando por direitos, né? Então, acho que é importante isso. E o setor organizado do movimento sindical tem que colocar a estrutura do movimento sindical para garantir juridicamente, para garantir politicamente esses setores que ainda estão se organizando, como o setor que trabalha mediado por aplicativos, né? Para reivindicar os seus direitos, né? Quer dizer, são trabalhadores, tem que ter esse direito garantido, tem que ter os benefícios que um trabalhador tradicional tem, né? E em muitos lugares do mundo isso já tem a duras penas sido garantido. Falta a gente incorporar isso, né? E qualquer proposta que passe a ideia de garantir a democracia, ela tem que ser uma garantir também esses direitos. Não existe democracia, só para finalizar, sem direitos trabalhistas. Não existe democracia sem direitos sociais, né? Não existe, né? É lógico, nós estamos muito preocupados com o fascismo tosco e miliciano, mas
não vai ser qualquer processo democrático também que vai resolver o problema da sociedade brasileira. E lutar pela democracia é lutar pelos direitos sociais e os direitos trabalhistas que estão sendo duramente atacados. Isso começou fundamentalmente em 2016, mas antes mesmo, setores que capitularam a esquerda também entregaram alguns anéis aí. Mas agora é hora de unidade, e eu acho que o Robson é uma figura importante, para dar uma combatividade à bancada do PT na Câmara, que realmente está lamentável. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz. Eduardo, passa a palavra, então, a Karine Fernandes para suas considerações finais. Karine. Mais uma vez agradeço a oportunidade, o convite de participar desse momento tão importante. Eu vou finalizar minha fala chamando a atenção para nós trabalhadores, que é a questão da mobilização. Então, nós passamos por todas as transformações no mundo do trabalho, então, como morfologia da classe trabalhadora, a gente precisa pensar também que as formas de mobilização também nós estamos num momento chave da história da classe trabalhadora mundial, brasileira, mundial, e esse momento ele precisa de uma mobilização, a aliança entre os setores da classe trabalhadora, os setores mais tradicionais, que são aqueles que lutam pela manutenção dos direitos próprios lá do welfare state, e essa classe trabalhadora a gente chama hoje, não vamos falar nova classe trabalhadora, mas nós precisamos da aliança desses dois setores da classe trabalhadora. Então, entendendo que o precariado está cada vez maior, cada vez mais os jovens se inserem no mundo do trabalho, aí por aplicativo, e nós temos os trabalhadores dos fast food, nós temos trabalhadores por contrato por hora, que lá na Inglaterra eles chamam zero hour, Então, nós precisa ser feita é uma mobilização levando em consideração essa nova morfologia do trabalho e da classe trabalhadora, Então, e junto com essa nova morfologia, a gente tem nós, que estamos aí tentando melhorar as condições de vida e trabalho da classe trabalhadora, nós precisamos entender essa morfologia. E nós precisamos entender também que essa morfologia, essa nova morfologia, interfere radicalmente nas formas de mobilização. Fazer resgatar-se nesse processo
que a gente vê que é mais para desmobilização do que para mobilização, embora existam, né, movimentos, mas dessa classe está desmobilizada. E nós, né, eu penso que o nosso papel para outras na luta por mais dignidade, né, pela construção de uma resistência. O nosso momento agora é o momento de resistir a todos os, né, que aqui estamos sendo submetidos. Né? Muito obrigada, né? E tudo de bom para todo mundo. Obrigada, professora Karine Fernandes. Bom, passo então para as considerações finais, né? Encerramento dessa live, que falou aí da história social, né? Da sociologia do trabalho sindical e a experiência de quem está no sindicato, né? Sindicato dos bancários, assim conhecido, está na luta, está na porta dos bancos, está na rua, está no meio da pandemia. Então, com a palavra o Robson Marques, que traz essa vivência aí do cotidiano. Sim, mais uma vez, agradecer ao professor Luiz, a professora Karine Fernandes, o brilhantismo da palestra estudada, sabe? E vendo aqui um dos comentários aqui na página, fala que não é possível se discutir política sem ver a realidade da classe trabalhadora. Então, nós, trabalhadoras, nós, o movimento sindical, embora esteja diferenciado, mas nós estamos e compreendemos bem isso. Por isso que, inclusive, nós estamos iniciando essa live, né, a primeira live aqui, discutindo esse mundo do trabalho. Com a questão da pandemia, o isolamento social, ficou muito nítido que o mercado não sobrevive sem a força do trabalho. Se o trabalhador não se dispor a vender sua força do trabalho, o mercado ele para. Então, essa é uma grande demonstração da nossa força. E aí nós precisamos estar unidos nesse sentido. Conforme o professor Karine, conforme o resgate histórico aí que o professor Luiz Eduardo trouxe para nós. Então, organizar, de fato, está unido, junto com os trabalhadores do fast food, os trabalhadores de aplicativo, os trabalhadores intermitentes, os trabalhadores desempregados, os trabalhadores informais, os desalentados, que alguns pesquisadores chamam de grouping da sociedade. A classe trabalhadora precisa acordar e ter uma unidade na luta. Nós não podemos ter uma preocupação específica só com o ramo da classe trabalhadora, só com o perfil, só com o setor da classe trabalhadora, mas com toda a classe trabalhadora. E é muito caro para nós isso. Não existe mercado sem os trabalhadores, não existe bolsa de valores sem o trabalhador. E aí é importante defendermos a vida. Nós saímos com um lema também, que é o seguinte: vida vale mais que lucros. É por isso que, inclusive, nós estamos fazendo esse debate, a primeira live, discutindo esse mundo do trabalho. Por isso que nós apresentamos, vai ter um momento mais elaborado para apresentar essa pré-candidatura de um mandato coletivo composto por homens e mulheres da periferia, do centro, com a sua, sendo majoritariamente de negros e negras. Não que
os trabalhadores padecem mais do que os outros. Mas, de fato, infelizmente, o racismo estrutural, o mercado, ainda impõe aos trabalhadores pretos e pretas fardos mais pesados. E nós precisamos discutir isso, francamente, abertamente, ouvir esses trabalhadores, ouvir a classe estudantil, estudante universitário, estudante secundarista, ouvir aqueles jovens que, por um motivo e outro, muitas vezes, por não ter condições financeiras, é a renda de família, não está estudando. Esse, inclusive, é o principal norte que nós queremos conduzir essa construção desse mandato coletivo e participativo, que é ouvir as pessoas. E, através dessa escuta ativa, levar as demandas futuramente para os espaços de tomada de decisão. Então, é primordial para nós, quanto classe trabalhadora, primeiro a nossa organização, de fato, quanto classe, nosso reconhecimento como classe, de classe em si, classe para si, e a nossa organização, a nossa empatia. O mercado não é nada sem a força do trabalho. Por isso nós precisamos defender vidas. Por isso que nós precisamos debater exaustivamente os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Ouvir a todas as pessoas, da academia, ou seja, da universidade, até nas periferias, a dona de casa, o senhor aposentado, o jovem que está estudando, o jovem que não está estudando, para que possam oferecer alternativas e resistências frente ao que nós estamos sofrendo. Então, agradeço a oportunidade. Essa será a primeira, foi a primeira de muitas outras lives, conforme já colocado. Estaremos realizando na próxima, dia 16, na terça-feira, às 20 horas. O debate será cultura. Muito obrigado. Bom, então, a professora Karine. Essa foi, então, a live, a primeira de uma série, e gostaria de agradecer muito. Foi uma exposição rica em seus vários aspectos, limitada pelo espaço e o tempo, mas com grandes nomes e conhecedores da causa. Então, agradeço, meu boa noite, até a próxima semana que vem.